Muito bem, irmãos, vamos para a nossa breve pregação, que tem como título: Quem é mesmo o sabidão? Quem é mesmo o sabidão? Vamos a Mateus capítulo 5, versículo 16, passagem que fala de palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, depois de falar que nós somos a luz do mundo, quero só a conclusão dele: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, mostrando a necessidade de um comportamento perfeito por parte do discípulo dele, Cristo, por parte do crente, uma questão de postura. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, esses dois versículos vão apenas dar base para eu iniciar o que eu quero falar, já nesse rumo de um comportamento exemplar. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, olha a palavra, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Obviamente, palavras paralelas à do próprio Jesus Cristo, que diz que nós somos luz do mundo. Então, o crente deve ter um comportamento exemplar, padrão, modelar, em cada área da sua vida. Isso é um princípio geral. Eu quero enfatizar hoje um aspecto bem prático, que é como eu procuro fazer pelas manhãs de domingo, que é a atitude nossa em negociações, não apenas em compras e vendas, mas em qualquer tipo de transação. Nós passamos o dia todo nos envolvendo com algum tipo de transação, a partir do ponto que chamamos o eletricista para consertar um problema na nossa casa. É uma transação, porque vai envolver pagamento, vai envolver troco, vai haver uma combinação de valores, vai envolver uma certa discussão na transação, na compra de um sapato, na troca de um celular usado, no troco no ônibus. Tudo isto é uma transação, não sei se pode dizer comercial, mas financeira, sim, em que nós nos envolvemos. Qual o comportamento seu nestas coisas, nestas mínimas coisas, inclusive trocando um celular usado? Tudo para Deus é importante com relação ao crente. Aliás, não somente ao crente, mas a qualquer coisa que ele criou. Um passarinho não cai se ele não autorizar. Então, se um pássaro é importante para Deus, imagine um crente pelo qual Cristo derramou o seu sangue, e a atitude de um crente e o comportamento de um crente. Então, Deus não está mais interessado quando você compra um carro novo, coisa que você faz de 3 em 3 ou 5 em 5 anos, ou nunca fez na vida, ou troca um celular usado. Mesma coisa. Para Deus, em termos de atitude, em termos do seu comportamento, em termos da sua postura diante das pessoas. Nunca ache que é coisa pequena. Para Deus, a forma como você se comporta nessas coisas. Reconheçamos, infelizmente, logo de saída, que nós temos uma tendência infeliz de levar vantagem sobre os outros, no sentido ruim, de querer estar na frente, de levar melhor, porque sou eu que estou fazendo um negócio, sou eu que estou fazendo um negócio, então eu preciso me sair melhor do que você. Mas por quê? Porque sou eu. Não há outro motivo. Agora, é óbvio que é um motivo estúpido, absolutamente tolo, egoísta,
Mas você faz desse mesmo jeito, e eu também, porque sou eu. Então por que você vai ter vantagem sobre a minha pessoa? É o contrário. Então é sobre esse tipo de vantagem egocêntrica que eu quero falar. Mas eu quero começar com uma ressalva, dizendo que de maneira geral é válido competir, é válido querer vencer. Há um sentido normal nisto. Faz parte da nossa natureza o próprio instinto de sobrevivência, de proteção. Nós temos que comer, nós temos que nos proteger do clima hostil, nós temos que viver, nós temos que ganhar o pão com o suor do rosto. Tem muita gente querendo ganhar o pão com o suor do rosto também. Então não é tão simples a ideia de que qualquer tipo de competitividade é pecaminosa, qualquer situação. Não. O instinto de sobrevivência nossa naturalmente ativa em nós atitudes de competitividade, e há um limite em que isso é normal, natural. O problema é que tudo isso se mistura em nós com o pecado, que entrou no mundo e nos contaminou. Nós pecamos em Adão, inclusive. Então essas tendências que seriam normais passam a ser exageradamente intensas, deformadas, a ponto de confundirmos o que é lícito para eu lutar, mesmo envolvendo uma concorrência com outra pessoa, e o que é agressivo ao direito dos outros. Qual é o limite? Esse é o problema. Então, por exemplo, vai ter um concurso. Você se inscreve no concurso, você estudou, você passa no concurso e deixa 10 mil concorrentes para trás. Agora, você nasceu mais inteligente do que eles, ou você teve mais recursos para estudar? Foi, mas não tem nada errado em você ter feito o concurso e ter passado e deixado 10 mil concorrentes para trás e entrou na única vaga que tinha. Não tem nada errado aí, moralmente, eticamente, absolutamente correto. Faz parte da vida, da maneira como ela é, e contra esse tipo de concorrência não podemos deixar de lutar, e temos que ir atrás disto. Então, queria começar dizendo isso: tire da cabeça que qualquer tipo de concorrência e de uma luta que você tem para vencer alguma coisa, ou conquistar uma posição, ou um cargo, ou um emprego na vida, e é desleal, e você não teve, o outro não teve a oportunidade que você teve. Aí isso vai implicar em outras questões filosóficas, sociológicas, complexas, mas que não tem nada a ver com o fato de você estar competindo corretamente, porque você está competindo corretamente. Então, quero tirar de lado essas competições razoáveis, corretas, lícitas. O próprio ganhar o pão com o suor do rosto dá uma ideia de uma competitividade a que Deus nos amaldiçoou, inclusive por causa do pecado. Agora, você está na beira do concurso, na véspera, e tem a oportunidade de comprar um gabarito, porque algum corrupto está vendendo, você compra, então agora você tropeçou, e você passou a ser desleal e querer tirar vantagem no sentido péssimo da vantagem errada. Então, o problema da vantagem ruim é quando, para se sair melhor, você prejudica o outro em algum direito ou em alguma dignidade que ele tenha. De maneira bem grosseira, vai ter uma corrida e você, antes, naquela curva, você espalha óleo onde seu concorrente vai passar para ele escorregar. É um exemplo grosseiro de uma vantagem desleal. Você prepara o terreno para o outro cair. Desleal, errado. Numa negociação, aqui é mais sutil e muito mais comum, não tão grosseira quanto a outra do óleo, no lugar da prova, mas o inteligente rapidamente nota que está negociando com alguém curto, com alguém simples, com alguém ingênuo, e ele, como se diz no popular, pinta e borda com o outro. E ele usa argumentações na hora da transação, pode ser contratando um bombeiro, pode ser comprando um par de meia, mas ele argumenta e ele leva de uma forma em que ele se utiliza da inteligência,
capacidade intelectual dele para convencer o outro, e às vezes são negociações não tão simples quanto comprar um par de meia, mas acaba então levando o outro na conversa, como se diz, para a própria vantagem, sabendo que está simplesmente utilizando massa intelectual, não está usando sinceridade, não está usando argumentos, que é válido usar argumentos, mas rapaz, teu carro está arranhado, tem um ali que está em melhor estado e está até mais barato, e se aquilo é sincero, tudo bem, use o que você puder, mas é comum isso, o mais rico oprime o mais pobre, porque o outro está louco para vender, desesperado por aquele dinheiro, o outro tem muito, então isso é famoso, a opressão do rico pelo pobre. Só que não devemos ter sempre a ideia de um milionário aqui, de um pobrezinho acolá, e nesse contraste muito grande, muitas vezes, como na média você nem é o riquíssimo, nem você é o pobretão, então você não se enquadra em nenhuma nem outra situação. Cuidado, porque numa transação, você pode ser o rico, comparativamente com o outro, claro, ou você pode ser o pobre, comparativamente com o outro. Então, como geralmente o rico é que tem essa vantagem na hora da transação financeira, que é quem tem o dinheiro, então você tenha muito cuidado quando você for a parte financeiramente mais robusta, mais forte na transação, porque você pode esmagar o outro e Deus não vai se agradar com isso, nem um pouco. Não use o poder financeiro para fazer uma compra vantajosa, no mau sentido, para você. Ou então acontece, não sei, questão de riqueza ou questão de inteligência, mas ele é bem formado. Então ele vai comprar uma coisa, vai comprar um motor usado, um mecânico comprando um motor usado, imagine, o outro não entende coisa nenhuma de motor, então ali é um disparate enorme em termos de conhecimento do produto. Aí o que conhece bem, isso é muito comum, quando você vai consertar um computador, você vai consertar um motor, consertar alguma máquina, e que você não entende coisa nenhuma, e o técnico olha e diz, isso aqui é preciso isso, quando o outro dá as costas, ele limpa uma peça ali, entrega, e o outro não entende nada. Isso é desonesto. Atitudes condenadas pela Bíblia: explorar serviço do outro. Jeremias 22 e 13. Agora vamos ler algumas passagens para dar base ao que eu estou dizendo. Jeremias 22 e 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem pagar e não lhe dá o salário. Agora, talvez a gente pense aqui que enganou alguém. Rapaz, conserta isso aqui para mim, quanto é? R$100, tá bom. Aí ele conserta, pronto, tá pronto, vá-se embora, não vou lhe dar um centavo. Claro que esse é o caso extremo aqui, em que você enganou o outro de uma maneira redonda, mas de maneira total. Mas aqui, esse sem paga pode incluir uma paga inconveniente, uma paga aquém do que você sabe que é o normal, do que você sabe que é o razoável, e barganha por barganhar, sabe que é razoável o que o outro está pedindo. Você precisa daquele trabalho, e você então não paga o suficiente. Não é que não paga zero, porque o outro chama é a polícia, né? Você enganá-lo totalmente, não paga nada. Mas eu entendo que seja o pior aqui, é exatamente você não pagar o que é justo, lícito pagar. Aquela ideia de sempre pagar menos, porque quer pagar menos, como um princípio, e é um princípio miserável esse. Princípio miserável, sempre pagar menos, porque é para pagar menos. Mas se o produto vale, ou o serviço vale, ou a qualidade daquele profissional vale, por que pagar menos? Dentro de um contexto em que ele se sente esmagado, ele tem que fazer aquilo por alguma necessidade, alguma premência dele. Então esse tem que ser menos, acaba sendo uma coisa muito nociva. E nós pensamos exatamente o contrário. Nocivo é quando eu pago um valor
mais do que poderia ter sido. Então eu sou um tolo. Eu sou, nessa história aqui, o ingênuo, porque eu poderia ter esmagado aquele camarada até R$80 e ficou em 90. Depois eu fui saber que ele tinha dito com uma pessoa que teria topado os 80. Perdi em 10. Será que você perdeu 10? Ou ele ganhou os 10 legitimamente? Então tudo isso, irmãos, está entranhado na nossa cabeça, que não tem como, quer dizer, tem, mas é difícil tirar esta ideia. Agora eu sei que as pessoas, muitas são desonestas e que querem cobrar 80, mas pede 100 para bastar para 80, eu sei isso tudinho, você sabe igual a mim, mas não é o argumento que eu estou usando aqui nesse contexto. Eu estou falando daquele espírito mesquinho que nós temos de tirar R$1 do outro, se pudermos. Uma vergonha para nós. Vender com peso ou medida errada, Deuteronômio 25, de 13 a 16. E ainda em Jeremias 22, quando fala em pagar o serviço, eu não entrei nem no detalhe das questões legais. Pagar direitos, que é uma coisa hoje que está forte no nosso país, acho que é... Deuteronômio 25, 13 a 16. Que eu estava voltando a Jeremias 22 e 13, lembrando a questão dos direitos, que está uma coisa importante no nosso país. As leis estão mais rigorosas, e é bom que estejam mesmo, e protegem de uma maneira correta. Alguns são exageradas, mas é outro assunto. Mas o fato em si de proteger o mais fraco é bom, é positivo, e devemos ter cuidado com isso, com essas questões de fazer o que a lei manda, quando se trata de contratar pessoas e mão de obras e coisas desse tipo. Mas a Deuteronômio 25, versículo 13, a 16: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 sortes de efa é uma medida, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Eu não vou ler, mas está lá em Levítico 19, 35 e 36, também falando de pesos e medidas justas. Hoje em dia não usamos mais balança de 2 pesos, não sabemos nem o que é isso, mas algumas pessoas não sabem nem mais o que é isso. Mas obviamente está aqui o princípio de você ser honesto quando vai vender algo e passar aquilo que de fato é. Essa é a questão. Aqui essa é a questão. É você dar a ideia que está vendendo uma coisa que realmente é aquilo que você está dizendo. Não enganar. É a velha expressão conhecida, passar gato por lebre. Esse é típico. Provérbios 20, versículo 14. Olhe só, se você já fez alguma vez isso na sua vida. Provérbios 20, 14. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Ele diminui o preço do que ele vai comprar, dizendo que não vale, sabendo que vale. Aí ele compra e sai se gabando. Peguei um trouxa. E Provérbios, 1000 anos antes de Cristo. Escrevendo aqui o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Escreve isso aí. Eu não tolero isto dos seres humanos. Não tolero isto. 3000 anos atrás, aproximadamente, foi escrito isto aqui. Nada vale, nada vale. Depois sai se gabando, porque sabia que valia.
Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Olha o contraste, inclusive, do empréstimo e do outro que dá. Mas eu não vou nem falar da segunda parte, eu quero concentrar na primeira aqui. Obviamente, não quer dizer que qualquer pessoa que pediu algo emprestado e se complicou para pagar é um ímpio e está sendo desonesto. Não, claro que não. Acho que todos já entramos em situações aqui que queremos chamar o que nos emprestou, rapaz, aqui apertou, tem uma paciênciazinha. Claro, está falando aqui de um princípio de vida. É alguém que pede de uma maneira já mal intencionada, para não pagar, para enganar, para iludir o outro, se aproveitar do outro, e até uma crueldade, porque está pedindo do outro, emprestado, o outro está fazendo até um favor, uma ajuda. Se é que o outro não é usurário e está prestando é a juro, aí talvez mereça perder mesmo, porque é desonesto, isso. Mas, digo juro ilegal. Mas o princípio aqui, a ideia daquilo de não pagar direito, e na hora, você me dá um desconto se eu pagar no dia que eu combinei, mas nós não combinamos, rapaz. Não, é porque eu consegui um dinheirinho, me deu um desconto antes, e querer aquele tipo de vantagem o tempo todo. Já experimentou passar um tempo sem barganhar? Pelo menos barganhar coisas bem pequeninas. Tudo bem, você vai comprar uma coisa cara, uma loja, é diferente. Mas você já experimentou contratar uma mão de obra de alguém na sua casa, uma coisa, engraxar um sapato, uma coisa pequena? Quanto é, meu amigo? É R$8. R$8. Dó 6. Isso é psicológico, mas um psicológico muito feio, muito feio. Dó 6 por quê? Pense alguma coisa nisso, meu irmão, minha irmã, pense, faça aí alguma experiência. Vou passar um mês sem barganhar nada no nível tal, sei lá, de um serviço pessoal, uma coisa assim. Experimente e ver o que acontece. Você vai empobrecer, vai quebrar, vai sentir a pior das criaturas, a pessoa mais tola do mundo, porque não barganhou R$1 esse mês, jogou dinheiro no lixo. Sei lá o que vai passar pela sua cabeça deformada e pela minha. Experimente isto. Deus é tão nobre, Deus é tão elevado, e sempre quem é que dá o dinheiro que você tem, se é pouco ou se é muito, é Ele que lhe dá. Cada real que você tem, cada milhão que você tem, é Deus que Ele dá. E Ele é assim mesquinho com você? Como você que é com outros? As pessoas são comigo, e aí? Isso é atitude cristã? Tem aí uma passagem, que é a última que eu vou ler, é que você retém alguma coisa que pode dar ou emprestar para o outro, porque é uma exigência até mais rigorosa, porque não envolve desonestidade mesmo, ou uma vantagem interesseira, mas mostra um egocentrismo, mostra uma pequenez. É bonito isso. Provérbios 3, 27 e 28. Provérbios 3, 27 e 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então eu te darei. Se o tens agora contigo. Vai amanhã, e amanhã talvez você se esqueça de mim, amanhã eu me livrei de você, talvez você até ter morrido, desgraçado.
vai, sai da minha frente, e não me pede isso não, eu tenho aqui no bolso, mas eu não quero te dar, amanhã eu te dou. E você pode dar naquele momento, e ele está precisando, e você tem condições de dar ou emprestar. E Deus com o olho em cima, ele está precisando. O outro tem e não deu. Nessas horas eu dou graças a Deus, porque eu não sou Deus. Porque eu iria arrasar essa pessoa e começando arrasando comigo mesmo, porque eu sou igual. Mas essa é a maneira como Deus vê para nós, o tamanho do lamento de Deus em olhar e dizer: é este, o meu filho, em quem eu mandei o Espírito de Cristo habitar nele, e o meu Espírito, e o oriento, e quero que ele imite meu filho Jesus Cristo, e é assim que ele faz. Olha, é muita mesquinhez, é uma lama de mesquinhez que nós temos nas nossas mentes, quando pensamos nas pessoas ao redor, especialmente em dinheiro, com relação a pessoas. Eu quero terminar. É o próprio Deus quem diz que esse tipo de esperteza, e aí está o título, quem é mesmo sabidão? Provérbios capítulo 20, versículo 17, o próprio Deus na sua palavra diz que não vale a pena esse tipo de esperteza. Provérbios 20, 17, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O que quer dizer isso? Bom, se você quiser, vai lá na calçada ali, pega um bocado de areia e joga na sua boca, enche e veja se é gostoso. Mas o que quer dizer? Então, algum tipo de desconforto muito grande, Deus está dizendo que vai causar na pessoa que ganha o seu ganho com fraude, enrolando e com todo esse tipo de insinceridade, de interesse, de mesquinhez. Não vai funcionar, não compensa. Passe a página, capítulo 21, versículo 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, quem é mesmo sabidão? Não é aquele que pensa que é sabidão. Termina sendo uma grande estupidez querer ser sabido demais. E eu encerro com Provérbios 16 e 8, em que fala por si só, esperando que nós sejamos modelos em toda e qualquer transação financeira que fizermos, pode ser de R$1 ou de R$1 milhão, que sejamos perfeitos como o nosso Pai é, completos como o nosso Pai é, e irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Provérbios 16 e 8, melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela dureza com que Tu falaste conosco por meu intermédio, inclusive comigo próprio, porque eu me incluí o tempo todo. É uma vergonha nós sermos assim. Uma vergonha. Para a derrota nossa admitimos que sejamos mais nobres com o nosso dinheiro, pouco ou muito, porque até essa medida de pouco ou muito vale o que para ti? Qual a diferença entre R$10 na carteira de uma pessoa, ou $1.000, ou não sei quantos ienes ao redor deste mundo? O que vale para ti, que toma conta dos teus crentes? Tudo tão relativo, tão mal avaliado por nós, tudo tão deformado, tão entortado, que dá até desgosto falar nisso. Mas a Tua palavra nos ensina, e o Teu Espírito nos ajuda, nos dá poder para sermos como Cristo. Então, pelo menos nos dá vontade de sermos mais abertos, mais generosos, menos mesquinhos com o nosso dinheiro, com os nossos bens. Para ver a diferença no nosso coração, o gozo de sermos liberais. E ver as Tuas providências nas nossas vidas, não esperando isso, não te comprando, que é muito pior ainda, mas sabendo que Tu és um Deus justo, sensível, misericordioso, larguíssimo, que deu o próprio Filho para nós. Quanto vale o Teu Filho, Senhor?
Nós que somos acostumados a medir tudo, nos ajuda a sermos menos matemáticos, menos aritméticos, menos gananciosos com aquilo que Tu nos dás, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que brilhemos nas nossas transações financeiras, deixemos de barganhar por tolice, por vício, por pecado, e sejamos nobres, para que Tu tenhas prazer em seres nobre conosco, porque Tu só sabes ser nobre, que é como Tu és. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.